Música é legal, né? Para mim, a música, ela mudou a minha vida. Eu sou formado em Educação Física, treinei 12 anos handebol, dava aula. O Kaiser é formado em Publicidade e Propaganda. Ele estava tudo certo para ele trabalhar em agências, tinha convites e tudo mais. E em 2005, nossos caminhos se cruzaram. Eu estava pensando em organizar um festival com bandas, com as bandas dos meus amigos, para ver. Queria ver meus amigos tocarem, queria que eles pudessem mostrar o trabalho deles para outras pessoas. E aí um amigo em comum nosso nos apresentou. Eu pensei, pô, bacana, o Kaiser já fez alguns eventos. Seria legal ter um cara do meu lado para me dar umas dicas nesse evento que eu estou fazendo e tal. E, na verdade, isso depois cresceu, né? Na época, a música já estava dentro da gente, mas não como... Ela simplesmente era diversão e entretenimento. A gente nunca imaginou que a música seria o nosso trabalho, a nossa vida. Tudo que a gente faz hoje é dentro da música, né? Desse festival surgiu a Barba Ruiva Produções, nossa produtora de eventos. Alguns anos depois já surgiu o Arroio Tavern Club, que é a nossa casa de shows, um rock. E 2 anos depois do Arroio surgiu o Factory Coffee Bar, que é um café-bar aqui em Blumenau. Parece que foi tudo assim muito rápido, né? Mas na verdade, rápido e fácil, mas na verdade só foi rápido, né? São só 10 anos de história. Mas não foi nada fácil. Eu trabalhava na parte de comunicação social de manhã e de tarde e estudava à noite. O Bis estudava de manhã, dava aula de tarde e treinava handebol à noite. Então, após as 22 horas, era quando a gente se encontrava e começava a desenvolver os trabalhos da produtora. Criar eventos, discutir ideias, fazer divulgação, e às vezes isso seguia a madrugada dentro, assim. E foi bem difícil, mas assim, a gente não passou por nenhum perrengue, não passou por fome. A gente sempre teve a segurança do teto da casa dos nossos pais para a gente poder se dedicar muito bem a isso, né? O nosso primeiro festival ele foi feito com a ajuda de custo que eu ganhava como atleta, né? Eu peguei todo aquele salário que eu ganhei naquele mês e investi no festival. Foi os R$200 mais bem investidos da minha vida. Obviamente, o festival não custou R$200, mas essa era a grana que a gente tinha que colocar na frente para a casa aceitar e fazer o evento, e conforme o evento fosse rolando, a gente iria pagando o restante das coisas. Isso, claro, se ele desse certo, né? Ele deu, os R$200 voltaram para mim, sobrou R$200, a gente guardou na caixinha. O próximo evento foi lá, a gente fez com aqueles R$200 da caixinha, mais R$200. E assim a gente foi trabalhando e juntando a grana e todo o know-how para quando a gente imaginasse que poderia ter o nosso próprio espaço. Mas, mesmo assim, olhando por cima, ainda parece tudo muito romantizado, né? Porque, na verdade, não tem como não ser. A gente está falando de uma história de 10 anos, que é curta, e que está dando certo. Mas o que a gente quer fazer aqui agora é passar uma mensagem para vocês, não da nossa história, é passar a mensagem para vocês usando a nossa história. O que a gente quer dizer é que se vocês querem fazer alguma coisa para vocês, para os outros, que impactem vocês, os outros, o meio que vocês vivem, qualquer coisa, seja na música ou qualquer coisa, vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam começar a fazer alguma coisa. A gente fez várias coisas. Algumas deram certo, outras nem tanto. Algumas a gente teve que jogar a bola para frente, sair correndo, ficou pela metade, foi fazendo depois quando mudava. Mas a gente foi fazendo. E sempre quando a gente tem uma discussão sobre uma coisa que vai dar certo ou não vai dar certo, a gente sempre termina na mesma frase. Só tem um jeito de a gente saber se vai dar certo. É fazendo. Se a palavra, o verbo fazer, não estiver ali do ladinho colado, não adianta nada. Eu não estou dizendo para vocês pegarem agora, comprar uma Kombi, botar todos os melhores amigos de vocês dentro e sair para o Brasil fazendo show que vai dar certo. Ou que vão abrir uma produtora, o primeiro festival que vocês vão fazer vai ser com bandas internacionais gigantesco. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Não é simples assim. Mas se vocês querem fazer alguma coisa dessa forma, que impacte nas pessoas, vocês precisam fazer alguma coisa, começar a fazer alguma coisa. Não põem culpa nos outros, não põem culpa no tempo. A gente estava trabalhando ontem até 7h30 da manhã.
E a gente estava aqui às 10 hoje de novo. A gente faz coisas, não espera pelos outros. Tem que fazer alguma coisa. Bom, nós fizemos, né? Entramos de cabeça nesse mundo. A música, ela motiva nosso trabalho. Ela é o que faz a gente acordar todo dia e trabalhar e se dedicar a isso. É muito legal saber que o nosso trabalho assim impacta na vida das pessoas, né? Quem sabe daqui a alguns anos, num futuro, quando não tiver mais nossos empreendimentos, o pessoal olhar e ter alguma memória de algum espaço, de alguma vivência, alguma festa que foi, ou alguma experiência um pouco mais forte que teve nesse espaço. É muito legal saber que isso tem um espaço na memória dessas pessoas. A gente está impactando de alguma forma, né? Pode ser diversas formas. Tu pode estar num dia ruim, que tu acordou mal. Tu pode de noite curtir uma festa, encontrar uns amigos, fazer uma coisa legal. Tu pode conhecer alguém novo que mexe com o teu coração. Ou tu pode ter uma vivência que a gente oportuniza de tu conhecer um ídolo teu em um evento nosso. Isso é muito bacana. São essas e muitas outras formas que a gente sente que o nosso trabalho ele impacta e se manifesta na vida das outras pessoas, né? A gente tem umas histórias que a gente vai somando durante essa vida toda e que são muito legais. A gente lembra com carinho de uma história de um cara que ia todo final de semana no bar, todo final de semana ele se encostava no mesmo canto do balcão, ficava lá e falava pra gente como era legal estar lá, como ele adorava o bar, ele curtia muito, era tudo muito legal, as bandas, tal, papear. E ele sempre falava, cara, eu preciso trazer um amigo meu aqui, eu preciso trazer o meu amigo para conhecer, mas ele é um cara mais caseiro e tal. E aí um dia ele conseguiu convencer o amigo dele. Ele levou um amigo dele lá. E aí realmente o cara era um cara mais quietão e tal, mas com o tempo ele foi curtindo o bar, foi conhecendo as pessoas ali e tal. Todo final de semana os caras lá, todo final de semana. E aí num dia simplesmente eles não apareceram e por meses não apareceram mais. E a gente ficou se perguntando se a gente tinha feito alguma coisa que tinha desagradado eles, né? A gente não sabia. E aí uns meses depois apareceu o amigo quietão lá no bar de novo sozinho. Ele chegou lá, se encostou no mesmo canto, e aí a gente ficou olhando assim e falou, cara, vamos puxar papo lá, ver o que aconteceu. E aí ele contou pra gente que o amigo dele tinha falecido num acidente de carro, e que por isso eles não tinham mais vindo, nem ele, né? E que ele estava ali naquele dia simplesmente porque o bar fazia ele lembrar e sentir o amigo dele mais próximo. Ele falou, cara, ele amava isso aqui, eu sinto ele aqui do meu lado agora. Tem outra história que um cliente veio solicitar para a gente, um cliente que hoje em dia se tornou um amigo muito próximo já. Ele tinha uma espécie de um tumor no cérebro e ele precisava passar por uma delicada cirurgia. E para a cirurgia ele precisava raspar o cabelo. E ele não queria fazer isso em casa, ele veio pedir isso para a gente. O pedido dele era que ele pudesse raspar o cabelo dentro da nossa casa no final da festa. E foi isso que a gente fez. No final da festa juntamos os amigos dele e a gente ainda... tomando uma cerveja, todo mundo raspou o cabelo dele. Foi assim, uma coisa muito marcante que acredito que para ele foi muito significativo, como foi para a gente, né? Tem outras histórias, que nem uma noite a gente fez um artista de blues, um cara muito bom, só que não deu quase ninguém no bar, 20 pessoas. E a gente ficou já imaginando, cara, quão ruim foi isso para as pessoas. Pô, amanhã vai ter várias críticas lá, pô, foi chato, foi um fracasso. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. No outro dia, a gente recebeu um e-mail de um cara agradecendo o que, para ele, foi o melhor show de blues que ele viu na vida dele. Aquela noite, a gente impactou aquele cara, no meio de 20 pessoas apenas, com o melhor show de blues que ele viu na vida dele, e aquilo ali ele nunca vai esquecer. A gente tem outras histórias também mais românticas, né? Casais que se conheceram lá no nossos espaços, se apaixonaram. E em questão, assim, teve um casal em específico, os conhecidos nossos, conheceram lá, não se conheciam, se apaixonaram e eles resolveram se casar dentro da casa. Resolveram fazer o casamento deles lá. E antes do Arroio mudar de endereço, ainda no antigo endereço, no último dia de funcionamento, eles apareceram lá com a filhinha deles, para ela conhecer o lugar que eles se viram pela primeira vez. A gente tem um cliente também, cara, muito específico, que é um alemão, muito querido. Ele veio para Blumenau há 4 anos atrás e ele acabou conhecendo o Arroio. E é um cara altamente viajado, conhece vários bares, várias culturas, e ele não cansa de falar para todo mundo que o Arroio é o melhor bar que ele já foi na vida dele. E ele fala isso todo dia. E ele teve a oportunidade de voltar para o Brasil agora, final de 2015, e ele botou o itinerário que ele ia fazer na rede social dele.
Falou assim, estou indo para São Paulo, estou indo para Florianópolis, para Curitiba, quero rever o pessoal, tal. Mas ele deixou muito bem enfatizado, assim, ó, dia tal, eu quero estar no Arroio e quero conhecer o novo espaço. A gente tem outras histórias também que impactou muito a gente, né? Talvez, às vezes, não impacta tanto o público, mas impacta a gente também. A gente teve a oportunidade de trazer para Blumenau uma dupla de dois americanos, figuras lendárias já da cena punk, e hoje em dia eles rodam o mundo com um violão, fazendo show folk. Eles não vêm com técnico, não vêm com equipamento, não fazem muitas exigências, é muito tranquilo. E foi um dos shows mais legais que a gente já produziu na nossa vida. Eles deram uma aula para a gente do quão gratificante é tu poder trabalhar e atingir as pessoas com uma coisa que tu gosta, fazer música. Mas talvez nenhuma dessas histórias sejam tão impactantes quanto a história do processo judicial que o Arroio sofreu, que fez a gente ter que mudar ele de lugar. Né? Resumidamente, a gente tinha um vizinho que não gostava da gente, não gostava do fato de ter um bar perto da casa dele. Por mais que a gente conversasse, por mais que a gente tomasse atitudes para arrumar qualquer problema que a gente estivesse gerando para ele, isolamento acústico da casa 100%, tudo. Quanto mais bacana e solícitos com o problema do cara a gente era, menos ele ajudava. Ele queria fechar o bar. Esse era o intuito dele. E, na verdade, assim, esse processo durou 4 anos. Um processo judicial de 4 anos. E, para a gente, um processo inútil, né? Porque a gente tinha tudo certo, todos os alvarás lá pendurados, e sempre acontecia alguma coisa na esfera jurídica que invertia o jogo e o bar sofria as consequências. A gente foi interditado várias e várias vezes. E a primeira vez que a gente foi interditado, o nosso palco lá, porque nós podíamos abrir o bar, não podia ter banda. Foi em 2011, isso foi muito forte, impactou muito na gente. Porque, querendo ou não, a gente era ainda 2 guri de 25 anos que estavam no limite entre 2 caras empresários cuidando do seu empreendimento e 2 guri de 25 anos brincando de fazer música, né? Isso, foi uma bomba assim para a gente, sabe? E a gente pensou, cara, todo aquele trampo todo que a gente fez vai por água abaixo agora, cara. Vamos largar isso aí, vamos fazer uma coisa mais fácil. Por que a gente está se dedicando tanto a isso aqui? E o que a gente achou que ia ser um fracasso e destruir com a gente, inverteu. Quando a publicação da interdição aconteceu, cara, a internet explodiu, era muita mensagem. A gente foi capa do jornal de maior circulação da cidade 2 dias seguidos. A gente foi uma das matérias mais lidas do ano. O nosso algoz ligou para o jornal perguntando quanto que a gente pagou para ser capa do jornal, sabe? Então, isso mostrou para a gente o quanto que a gente faz impactava na vida de algumas pessoas e o quanto era importante o bar não fechar. Seria quase egoísmo nosso não nos levantarmos daquela porrada e ir para frente, sabe? Manter o lugar do jeito que desse para manter. A gente decidiu, então, continuar, e com essa suspensão de shows ao vivo na casa, a gente tinha que se reinventar e procurar coisa nova para fazer a cada evento, né? Puxar ideias novas interações com o público. Uma das ideias que a gente aplicou lá no bar, que foi uma das mais bacanas, foi a transmissão de um show na casa. A gente não podia fazer show ao vivo no nosso palco, mas a gente não tinha nenhum impedimento legal de, por exemplo, transmitir o Rock in Rio na Multishow na nossa TV. Então a gente fez a seguinte linha lógica: a gente pegou uma banda aqui de Blumenau, botou para tocar num estúdio aqui perto e transmitiu o show no telão do palco do Arroio. Aí deu tudo certo. E assim, entre essas e várias outras ideias, o público sempre foi muito fiel e, por incrível que pareça, abraçaram assim, essa causa absurdamente. A gente teve mais recorde de público na casa em dias sem banda do que com atrações normais, com bandas. Então, assim, eu posso enumerar 5 bares em Blumenau que fechou em menos de 1 ano por falta de público. E a gente ficou por mais do que esse período sem poder usar nosso principal produto, que era música ao vivo, com a casa aberta e com um público expressivo, assim. Então, isso é muito bacana.
É dessas e de outras formas que a gente sente que o nosso trabalho e a música impacta na vida das pessoas, sabe? E eu, às vezes, fico pensando que louco seria se eu simplesmente, anos atrás, tivesse decidido pelo fácil, pelo simples. Tivesse decidido não fazer alguma coisa, saca? Tanto de vida, tanto de experiências compartilhadas com várias pessoas, inclusive, que estão aqui, que eu teria perdido, que eu não teria tido, né? E hoje é bem evidente que a gente não faz música. A gente usa a música para criar experiências para vocês, né? E criamos locais onde a música está conectada com as pessoas, e as pessoas se identificam com a música e com o local, né? Uma coisa que sempre acontece, todo ano, turmas de faculdades entram em contato com a gente para fazer trabalhos sobre usando o bar. E a gente queria mostrar um videozinho aqui para vocês, tá? De um desses trabalhos. O Arroi tem uma participação muito especial numa comemoração nossa de Dia dos Namorados, e por isso a gente tem um carinho muito grande por toda a equipe. Bom, a música ela tem essa característica própria de aproximar as pessoas, né? De reunir as pessoas em torno do ritual que é fazer e escutar a música. E o Arroi, ele é um templo, né? Ele proporciona esse espaço para as pessoas se reunirem, se aproximarem e celebrarem a música. De uns tempos pra cá, o Arroi acabou virando minha segunda casa, meu segundo lugar de trabalho. Porque os rapaziadas aqui sabem fazer a gente sentir uma família. O Arroi teve uma participação legal, assim, bem importante no início do nosso namoro, porque a gente já frequentava o lugar antes de se conhecer e passou a ser nosso lugar de encontro. Desde sempre a gente vem, continua vindo, a gente nunca deixou de vir. É um lugar muito importante pra gente, pra encontrar amigos, beber, se divertir. A gente adora vir. É um lugar onde eu sei que eu vou encontrar música boa, diversão e amigos. Fazer alguma coisa, sabe? Obrigado.